Alô, bom dia, estamos de volta neste sábado 15 de fevereiro de 2025, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a relação entre Zelensky e Donald Trump está cada dia mais conturbada, o que certamente dificultará qualquer acordo de paz entre Rússia e Ucrânia este ano, é o que dizem muitos analistas. Outros dizem o seguinte: Zelensky, que representa hoje os globalistas na linha de frente, fará de tudo para impedir este possível acordo de paz, porque afinal os globalistas não querem a paz. Outros dizem que Zelensky está sendo orientado por Keir Starmer, do Reino Unido, que também faz parte de um bloco globalista europeu. Isso quer dizer o seguinte: se não tivermos nenhuma possibilidade de paz neste ano, é claro que haverá uma conturbada relação entre Donald Trump e a própria OTAN, porque tem muita gente dentro da OTAN dizendo que Donald Trump está nesse momento mais interessado em favorecer a Rússia do que os países europeus, como aliás já foi dito na semana passada e reforçado ontem, depois que J.D. Vance disse o que disse para os europeus. Quem viu o meu vídeo de ontem à noite, a curtinha do professor, haverá de entender. J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, deu na cara, como se diz por aqui, dos europeus, os globalistas europeus. Mas, enfim, essa relação conturbada entre Zelensky e Donald Trump ganhou cores mais fortes ontem, porque Zelensky criticou duramente Donald Trump, dizendo, inclusive, que Trump não tem nenhum plano para a paz. Essa relação já estava, digamos assim, bastante tensa, porque Pete Hegseth, durante essa semana, disse que não há nenhuma possibilidade para a Ucrânia entrar na OTAN. Essa foi uma matéria do Daily Mail durante a semana, que dizia o seguinte: Hegseth efetivamente descartou a possibilidade da Ucrânia ingressar na OTAN, dizendo que os Estados Unidos não acreditam que a adesão da Ucrânia à OTAN seja um resultado realista de um acordo negociado com a Rússia. Ele também disse que Kiev, sua ambição de recusar o território tomado pela Rússia, era ilusória e que a expectativa de retornar à fronteira da Ucrânia anterior a 2014 seria irrealista. E Hegseth também descartou a possibilidade dos Estados Unidos fazerem parte ou contribuírem financeiramente para as forças de paz no local pós-conflito, o que desagradou e muito o Reino Unido, porque, segundo o Daily Mail, isso traria enormes implicações financeiras e militares para a Grã-Bretanha. Bem, isso foi durante a semana, mas ontem, na sexta-feira, Zelensky falou duro contra Trump. A matéria também do Daily Mail disse o seguinte: a Rússia, lembrando palavras do próprio Zelensky, a Rússia está se preparando para atacar os países da OTAN no ano que vem, em 26. E Donald Trump não tem nenhum plano para acabar com a guerra na Ucrânia. Quem disse isso? Claro, Zelensky. O líder ucraniano, diz o Daily Mail, Zelensky liderou uma reação contra a Casa Branca ao lado de Sir Keir Starmer sobre as concessões que o presidente dos Estados Unidos fez como parte de uma proposta de acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Seus comentários foram feitos depois que surgiu a notícia que, na quarta-feira, o senhor Trump havia conversado com o presidente russo Vladimir Putin por 1h30 sobre o conflito, gerando horror nos europeus, nos líderes europeus. Em um aviso assustador, o senhor Zelensky disse que os relatórios de inteligência sugerem que Putin está se preparando para uma guerra contra os países da OTAN no ano que vem. E que, prevendo a ampliação do conflito, a Rússia planeja enviar até 150 mil soldados para a vizinha Bielorrússia.
E aí, então, claro, todo mundo diz, espera aí, Zelensky está tocando o terror, é isso? É isso mesmo. O Daily Mail disse que a Rússia está intimamente alinhada com a Bielorrússia e esta pode atuar como plataforma de lançamento para uma invasão de estados bálticos próximos à Polônia. É aí que é o terror, então, muita gente está dizendo, o terror que Zelensky está tocando, principalmente na Polônia. Ontem, depois que o Reino Unido e os aliados europeus apoiaram a Ucrânia, Zelensky disse que o que ouviu até agora do senhor Trump definitivamente não foi suficiente para formular um plano de paz. Ele também acusou os Estados Unidos de enviarem mensagens variadas sobre o conflito, uma referência às observações do senhor Hegseth e à luta desesperada das autoridades americanas para trazê-los de volta. O senhor Zelensky, diz a matéria, disse em uma conferência de segurança, na Conferência de Segurança em Munique, que nós nunca reconheceremos territórios ocupados como russos. Queremos estar na OTAN, sim. Confiamos nas garantias de segurança da OTAN. Acho que essa é a opção mais barata para todos. Vejam só, depois de gastarem rios, fortunas imensas de dinheiro, aí ele está falando numa posição, uma opção mais barata, não é? O que, claro, arrancou risinhos de muitos que se locupletaram com isso. O senhor Kirmer garantiu a Zelensky que a Ucrânia está em um caminho irreversível para a adesão à OTAN. O primeiro-ministro inglês também foi inequívoco ao afirmar que não pode haver negociações de paz sem a Ucrânia e disse que o apoio do Reino Unido ao país permanecia concreto. Bem, então esta é a relação tensa no momento entre o Reino Unido e os Estados Unidos e a Ucrânia e os Estados Unidos. Então podemos ver aqui claramente que o aval principal para as intenções da Ucrânia e Zelensky partem imediatamente do Reino Unido. Bem, a questão aqui é a seguinte, outra questão importante que se levanta agora. Donald Trump pode, sim, eventualmente, até mesmo se envolver mais profundamente contra a Rússia, porém ele fará de tudo para que um acordo de paz antes dos Estados Unidos tomarem uma atitude seja feito. E aí, evidentemente, ele terá que considerar quem efetivamente está, digamos, radicalmente contra este acordo. No momento, claro, é evidente, Ucrânia e Reino Unido, porque, segundo o próprio Reino Unido, a Ucrânia não pode abrir mão de nenhuma parte de seu território. E a questão é exatamente essa. Os Estados Unidos não estão, digamos assim, irredutíveis nessa questão. Donald Trump considera possível, sim, que a Ucrânia ceda parte de seu território para a Rússia, até porque boa parte do Donbás pertence à Rússia, pelo menos em ocupação já há muito tempo. Aliás, o Donbás votou em plebiscito popular que queria se desligar da Ucrânia, e Donald Trump levará isso em consideração. Sem falar que Donald Trump também tem alguns interesses, por exemplo, em relação à Groenlândia, e não quer ver uma resistência forte por parte da Rússia, porque ambos os países miram, nesse momento, o Ártico, e a Rússia, nesse caso, seria um empecilho para os interesses norte-americanos. Isso também será levado em consideração pelos países europeus, que tentarão colar Estados Unidos e Rússia ou Donald Trump e Putin cada vez mais uma espécie de amizade por interesses, o que prejudicaria os interesses europeus. Então esse é o imbróglio do momento. Internamente, o presidente Trump também está enfrentando sérias dificuldades por parte de alguns juízes. Bem, o assunto hoje é que alguns juízes estão tentando impedir, ou melhor, proibir que ordens assinadas por Trump aconteçam. Vejam só,
Uma matéria hoje publicada pelo American First Report diz o seguinte, que a primeira ordem assinada por Trump, isso no seu primeiro dia na Casa Branca, afirmava que fundos federais não deviam ser usados para promover a ideologia de gênero, enquanto outra ordem, assinada no dia 28 de janeiro, orientava as agências a garantir que qualquer instituição que recebesse fundos federais não fornecesse tratamentos de transição de gênero para indivíduos até 19 anos. E agora, então, o que acontece é que muitos juízes estão negando essa ordem de Donald Trump, ou proibindo a sua execução. A batalha de hoje é que um juiz nomeado por Biden bloqueou, ainda na quinta-feira, partes de 2 ordens executivas emitidas pelo presidente, essas 2 que eu acabei de falar, proibindo ou restringindo várias formas de cuidados de afirmação de gênero, ou, como uma das ordens executivas intitulada Protegendo Crianças da Mudança Química e Cirúrgica, não poderiam ser aplicadas, foi a decisão do juiz. Trata-se do juiz distrital dos Estados Unidos, Brendan Hurson, de Baltimore, que decidiu que um grupo de adolescentes transgêneros e organizações LGBTQ que entraram com o processo provavelmente prevaleceriam em todas as suas alegações de que as ordens executivas de Trump não têm autoridade e constituem discriminação ilegal e inconstitucional. Ele disse, o juiz, interromper o atendimento no meio do recebimento de qualquer atendimento lança, na verdade, dúvidas sobre se, de fato, os objetivos são proteger os destinatários do atendimento. Ele está se referindo aí a crianças ou adolescentes que estão na fase de transição, por exemplo, se preparando para a transição e, de repente, não recebem mais nenhuma ajuda do governo para isso. O que, então, seria um problema grave, segundo o juiz. A matéria diz que, de acordo com a decisão do juiz, várias agências federais estão temporariamente proibidas de reter ou condicionar financiamento com base no fato de que uma unidade de saúde fornece cuidados de afirmação de gênero em qualquer lugar do país. Além dos adolescentes transgêneros, 2 organizações alegaram que hospitais em todo o país cancelaram rapidamente consultas após as 2 ordens executivas de Trump, que o governo considerou uma repressão à ideologia de gênero, e então essas pessoas ficaram na mão, estão numa posição, digamos, emocionalmente delicada, por assim dizer. Outro problema de Donald Trump em relação aos juízes federais, mais ligados à esquerda, evidentemente, é em relação à tentativa de Donald Trump de enxugar a máquina demitindo funcionários em estágio probatório. Ontem eu dei a seguinte informação. Hal Turner havia comunicado no seu programa de rádio, na quarta-feira à noite, o seguinte: conforme relatado no meu programa dessa noite, descobri que 3.000 funcionários federais em estágio probatório foram informados de que seus empregos seriam encerrados imediatamente. A Casa Branca tentou as emissões na quarta noite e cada agência, departamento e secretaria do governo federal recebeu 2 dias para executar todas as demissões. E ele lembrava então que as demissões começariam na quarta e teriam que terminar até sexta-feira. Só que aí, outro problema. Um juiz federal decidiu na sexta-feira que o Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor, cuja sigla é CFPB, não podia demitir funcionários sem justa causa, o que representava um golpe nos esforços do governo Trump para reduzir a força de trabalho federal. A decisão foi tomada depois que o Escritório de Gestão de Pessoal, OPM, ordenou na quinta-feira que as agências federais começassem a demitir seus funcionários que ainda estavam em período ou fase probatória,
apesar de terem sido empregados por 1 ano ou mais. A juíza distrital Amy Berman Jackson decidiu que a agência não pode demitir seus funcionários sem justa causa e instruiu a CFPB a não excluir nenhum de seus dados. Ambas as partes, então, concordaram com a ordem, segundo a NBC. Bem, agora uma notícia dada com muito desgosto pela ABC News, porque afinal nem só de derrotas nesta área viveu o governo Trump durante a semana. Houve uma vitória e a ABC deu, assim, digamos, com um certo desprazer. A matéria de hoje diz o seguinte: o Departamento de Eficiência Governamental de Elon Musk pode continuar a acessar registros confidenciais por pelo menos três agências federais, depois que um juiz federal em Washington negou um pedido de bloquear a equipe de corte de orçamento de Musk do Departamento de Trabalho, no Departamento de Saúde e Serviços Humanos. O juiz distrital dos Estados Unidos, John Bates, em uma decisão tomada na noite de ontem, negou um pedido feito por um grupo de sindicatos e organizações sem fins lucrativos para emitir uma ordem temporária bloqueando o DOJ dos registros confidenciais mantidos pelas três agências. Elon Musk, claro, criticou Bates repetidamente nas últimas semanas no X, inclusive pedindo o impeachment do juiz, depois que Bates emitiu uma decisão em outro caso. Aliás, eu me lembro até mesmo que publiquei aqui um meme, ou melhor, uma charge, que foi postada por Elon Musk, mostrando uma figura meliante, tirando a carteira de uma senhora, e aí ele, com sua mão, segurando a mão do meliante com a carteira, e no último quadrinho o juiz o impedindo de fazer isso. E Elon Musk perguntou como é possível que um juiz reprima ou condene a busca pela verdade, ou como é que um juiz pode defender ou condenar aquele que está perseguindo a corrupção. Pois é, são perguntas aí que foram levantadas e depois, claro, digamos, no limite, Elon Musk pediu que juízes fossem empichados daqui para frente. É preciso haver uma onda imediata de impeachments judiciais, não apenas um, escreveu Elon Musk. Muito bem, para terminar aqui uma última notinha. O Departamento Governamental de Eficiência, o DOJ, liderado por Elon Musk, encontrou na sexta-feira 1,9 1 bilhão e 900 milhões que foram perdidos pelo governo Biden. Os fundos vieram do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano e foram recuperados. Abre aspas para Elon Musk. 1 bilhão e 900 mil de dinheiro do Departamento de Habitação e Desenvolvimento foi recuperado recentemente, após ter sido extraviado durante a administração Biden, devido a um processo quebrado. Esses fundos foram destinados à administração de serviços financeiros, mas não eram mais necessários. Pois é, 1 bilhão e 900 milhões assim perdidos, né? É porque eles trabalhavam com muitos pallets de dinheiro, né, para os devidos fins de corrupção, e aí uma bolsa, uma sacola, de repente, né, acabou se perdendo, porque afinal era muita coisa. Bem, por falar em muita coisa, eu tenho ainda muitas notícias para dar, mas já estamos bem adiantados na hora. Então eu deixarei o resto para a curtinha do professor. Eu volto à noite, se Deus quiser. Eu espero vocês. Até lá.